Olá, bem-vindos ao podcast da tradição diânica do Brasil. Eu sou Totti Ampitar, sou bruxo wiccaniano e iniciado da tradição diânica do Brasil. Também sou professor de inglês, musicista e também o condutor da reconsagração do falo, que é um processo de reconstrução do masculino feito pela ATDB. Eu sou Minerva Ene, sou designer e escritora, especializada em história antiga, medieval e moderna. Fui bruxa solitária por muitos anos e hoje sou dedicada a Mavester Sikeriuden, na TDB. Esse podcast é uma iniciativa da TDB e nasceu com o objetivo de facilitar o acesso a informações sobre a Wicca, sobre suas práticas e também sobre a tradição diânica do Brasil, a TDB. É isso mesmo, Totti. No episódio de hoje, vamos falar sobre a história da tradição diânica do Brasil, como e quando ela foi fundada, qual a motivação para a sua criação, quais seus princípios e valores e como ela funciona nos dias de hoje. E para conversar sobre isso com a gente, convidamos a matriarca e fundadora da tradição diânica do Brasil, a Mavesper Sikeriuden. Mavesper é mestre em poder legislativo, advogada, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, foi professora universitária de Direito Civil e Processual Civil, Processo Legislativo e Comportamento Parlamentar na PUC São Paulo, AEUDF e UNB, de 1989 a 2019. Ela tem uma especialização lato sensu em Jung pelo IJEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. É terapeuta holística há 40 anos, terapeuta de cristais e xamânica, uma taróloga de mão cheia, tem mais de 30 anos de experiência na prática da Wicca e ostenta um longo histórico de lutas políticas pelo direito à liberdade e à prática da religião Wicca no nosso país. Além disso, é autora do livro Wicca Brasil, um guia de rituais das deusas brasileiras e chefe de cozinha do Ma Wei, cozinha afetiva, onde ela traz à mesa o conceito de comida da casa da tia, da avó, dos familiares, que sempre fazem o coração ficar quentinho a cada refeição. Muito legal, né? Vamos começar? Vamos sim. Bem-vinda, Mavesper. Oi, gente. É um prazer estar com todos aqui e estou à disposição para bater papo com vocês. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigada a vocês por ter essa nova oportunidade de conversar com aqueles que se interessam pelos temas que a gente está aqui tratando. Perfeito. Então, esse é o nosso segundo episódio. No primeiro episódio, nós falamos um pouco sobre a origem da Wicca como religião e a gente já começou a entrar um pouquinho no episódio passado na história da tradição diânica do Brasil e como essa história da tradição diânica do Brasil está ligada à sua própria história de vida pessoal, Mar. Hoje a gente vai continuar, né? Mas eu acho interessante a gente retomar um pouquinho das definições do que é Wicca. Você pode falar um pouquinho, Mar? Bom, eu já inauguro aqui a fala de hoje dizendo que esta é a minha definição pessoal de Wicca. Lembrando, como eu expliquei no episódio anterior, que nem todo mundo concorda comigo, porque eu considero o Wicca sinônimo de bruxaria moderna, bruxaria que a gente pratica hoje no mundo. De alguma forma ela é Wicca, mesmo que por razões políticas, sociais, as pessoas escolham outras denominações, orientado para a deusa, sacerdotisa ou sacerdote da deusa, pagão, neopagão, enfim, né, bruxo natural, bruxo. Para mim isso tudo são questões políticas, porque é um movimento que se originou na década de 50 do século XX, está dentro do bojo de um movimento maior chamado Retorno da Deusa para a consciência coletiva da humanidade. Ele se ramificou de várias formas, tanto é que muitas pessoas que se denominavam wiccanianos ou praticantes de Wicca, hoje se denominam bruxos, bruxos naturais, ou só orientados para a deusa, ou só pagãos, mas em vários momentos da vida, inclusive, voltaram a usar a nomenclatura Wicca, deixaram a nomenclatura Wicca. Então eu acho que a nomenclatura não é o problema. O problema é o que você faz. E aí eu vou partir para a definição, porque eu acho que é da prática mesmo de milhares de pessoas no mundo que a gente pode tirar essa definição. Então o Wicca é uma religião mistérica, sacerdotal, pagã e iniciática, de culto à deusa tríplice, seu consorte o deus cornífero, que trabalha com magia natural, ecocentrada, cujas celebrações da deusa e do deus são representadas no segmento ritualístico dos ciclos sazonais, ou seja, dos ciclos da lua e do sol durante o ano, e que contém uma crença
crença na imanência da deusa, ou seja, a deusa é a própria realidade material, o corpo da deusa é todo o universo, e uma crença na grande teia universal, ou seja, a deusa é a grande aranha que criou tudo que existe e prendeu uma ponta da teia da existência em cada ser, e o que cada um faz reverbera no todo e volta para si mesmo. E ela tem um norteamento ético, isso é muito importante. O norteamento ético define a nossa religião como uma religião libertária, cuja único conselho aos praticantes é: faz o que quiseres se a ninguém prejudicares. Se você sentir que não prejudica, é lícito e você pode realizar. E a submissão voluntária no ato em que a pessoa assume o sacerdócio, a chamada lei tríplice: tudo que você fizer retornará para você 3 vezes. Isso é um compromisso sacerdotal, uma automagia, né? Um autoencantamento e um compromisso com a deusa de que você vai pensar muito antes de agir em nome dela no mundo. Então, essa para mim é a definição de Wicca. Perfeito, Má. Quando e como surgiu a tradição diânica do Brasil? Bom, Minerva, a tradição diânica do Brasil surge a partir da minha resposta pessoal à seguinte pergunta: como se pratica o Wicca? Porque se vocês assistiram o primeiro episódio, e se vocês não assistiram o nosso primeiro episódio do podcast da TDB, tá na hora de vocês irem lá dar uma olhadinha. Eu ouvi falar sobre o Wicca em livros, no primeiro livro que eu li, em 89, O Poder da Bruxa, da Laurie Cabot, uma escritora americana, bruxa. E ele e os outros livros que eu consegui na época, que era muito difícil conseguir literatura estrangeira na época. Não tinha internet, não tinha cartão de crédito internacional, vocês não fazem ideia de como a gente rebolava para conseguir um livro publicado no exterior. Mas, enfim, a impressão que dava, como a origem dessa religião foi na Inglaterra e tinha também escritores norte-americanos, eu sentia pessoalmente que tinha que morar ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos para conseguir praticar isso, conhecer grupos, conhecer pessoas e praticar. Mas, na verdade, isso não aconteceu. Muitos anos depois, a partir de 98, 99, eu comecei a conhecer bruxos brasileiros, que já tinham uma ideia de como era a prática. E durante todo esse período eu pratiquei sozinha ou em grupo, mas fui construindo minha maneira de celebrar a deusa e a roda do ano, as coisas básicas da religião. Sim, como surgiu a TDB? Eu comecei como bruxa solitária, por acaso, quando eu me defini, deixei a Umbanda e comecei a praticar apenas Wicca. Eu, por acaso, através de um livro, eu fiz um ritual de auto-iniciação sem saber. Eu falo que eu sou a verdadeira bruxa vira-lata brasileira. Eu passei por todas as experiências que vocês possam imaginar. Desde encontrar praticantes inescrupulosos que ensinavam bobagem, até a prática solitária, construir um grupo, desse grupo trazer uma tradição e depois me iniciar em outra tradição, mesclar as práticas do meu grupo com as da tradição nova e por aí vai. Então, eu garanto para vocês que no meu currículo tem todos os altos e baixos da bruxa vira-lata brasileira. Desde a auto-iniciação até a prática errada, até chegar numa prática que eu considerava certa. Enfim, então, a partir de 91, quando eu fiz essa auto-iniciação, sem saber que era uma auto-iniciação, o que é um absurdo, né? Hoje eu acho que ninguém mais faz isso, porque você acha nos sites, né, fácil a informação para evitar que alguém se auto-inicie sem saber, mas eu passei por isso, infelizmente. Então, em 91 eu comecei minha prática solitária, fazendo rituais só eu na minha casa. Foi muito importante, logo depois, os rituais dos livros da Márcia Frazão, principalmente Revelações de uma Bruxa. Eu aprendi bastante com os livros da Márcia, minha querida amiga hoje. Durante um tempo a gente foi inimiga de internet, falando abobrinhas uma para outra, mas a gente se arrepende. Hoje a gente fala várias vezes por semana, somos grandes amigas. E aí, o que aconteceu? Eu fazia lá meus rituais sozinha. Só que eu comecei a frequentar uma livraria esotérica em Brasília, chamada Forças Ocultas, na Asa Norte, e lá tinha o anúncio de um grupo que se reunia nas luas cheias. Era o grupo da Mirella Faur, em 92. De 92 a 98, eu frequentei
o grupo da Mirella Faur, que começou com uma proposta de Wicca, depois ela desistiu, falou que não era mais bruxa, mas era Goddess Oriented, então eram rituais para a deusa. Eu aprendi a fazer rituais para a deusa nesse grupo. E, ao mesmo tempo, durante toda essa época, especialmente lá por 95 em diante, eu me viciei, confesso vício, em chats do UOL, do Universo Online. E tinha um chat chamado Ocultismo. Eram várias salas de chat, eu entrava numa delas, e eu me lembro da primeira noite que eu entrei numa sala de chat, eu entrei como Isis. Meu nick escolhido foi Isis, a deusa egípcia, que era uma deusa que eu tava cultuando muito na época ainda, é uma das minhas deusas de culto principal, pessoal hoje. Mas as pessoas começaram a falar comigo como se estivessem falando com outra pessoa. E eu percebi que alguém já usava o nick Isis, claro, um nome fácil de deusa, né? Aí eu saí da sala para não ficar sendo confundida com essa outra pessoa e voltei para a sala e pensei, vou escolher o nome de uma deusa que ninguém conhece. Escolhi Ceridwen, se escreve Ceridwen, né? Que é uma deusa celta, grande mãe galesa. Aí tá, comecei a conversar. Mas, gente, se comecei a conversar, durou muito. Porque, assim, eu ficava 20, 30 horas numa sala de chat direto e sempre respondendo perguntas sobre a deusa, sobre o paganismo, sobre o Wicca, sobre o Shari. E eu fui sendo conhecida. Ah, é a Ceridwen, é a Ceridwen, é a Ceridwen. E, na época, meu e-mail pessoal, isso é engraçado, porque eu me lembro da época que esse e-mail surgiu. Porque era uma época que a gente hoje não lembra mais, só quem passou pela pré-história da internet no Brasil mesmo. Isso era tipo 94. A gente tinha que entrar em contato por telefone com um provedor de internet. Aí ele mandava uma pessoa te encontrar na sua casa, no meu caso foi no meu escritório, e ele te explicava o que era um endereço de e-mail. Era aquele tempo que você tinha que logar na rede através de programas que faziam conexão por telefone. Aquele pim! Todo mundo que tem uma certa idade deve lembrar dessa época, até com saudade. Aí o cara virou pra mim e falou assim, tá, tudo bem, tá aqui seu contrato. Era caro pra caramba entrar na internet. Era tipo, se hoje fosse o quê? R$1.500, só pra você ter um provedor, pra ter um e-mail. Aí o cara virou pra mim e falou assim, qual que é seu e-mail? Eu falei, o que é isso? Aí ele explicou o que era, eu falei, põe aí, na época era Sol, era um provedor de internet que existia, .com.br. Aí não, já tem, @sol. Aí eu falei, então põe aí, Márcia, @sol. Não, também tinha. Tá, então o que você vai ser? Aí eu pensei. E nos últimos anos da faculdade, eu tinha escrito poesia e mandado para um concurso com um pseudônimo, Vesper. E aí eu falei, põe aí, mavesper@sol.com.br. E deu certo. Então, o meu e-mail virou Vesper, mas eu nunca não considerava nessa época meu nome, era só o meu e-mail. Ok, na época que eu comecei a ser muito conhecida como Ceridwen, como o meu e-mail também se tornou muito conhecido, as pessoas que entravam no chat do UOL começaram a me chamar de Vesper Ceridwen. E assim surgiu meu nome pagão. Só que nessa época, gente, isso era tão louco, que isso lá por volta de 97, 96, eu recebia mais de 2.000 e-mails por semana perguntando simplesmente como eu viro bruxa. E aí eu resolvi que eu ia criar um site para parar de responder 2.000 e-mails por semana. Nessa época minha filha tinha 4 anos. Um dia ela chegou pra mim no fim de semana e falou assim, mãe, se eu tiver um e-mail, você fala mais comigo? Aí eu fiquei muito chocada com esse pedido da minha filha e resolvi que eu ia fazer um site com textos básicos sobre a deusa, sobre o Wicca, sobre prática, como praticar, e ia botar isso na rede para facilitar a minha vida de responder e-mail. E assim surgiu o site chamado Templo da Deusa, que é o primeiro site sobre bruxaria do Brasil, www.templodadeusa.com.br. Esse site tinha um FAQ para esclarecer as pessoas das perguntas mais comuns que elas tinham, tinha uma indicação de literatura e todos os meses eu sugeria rituais de esbá, né, das fases da lua para as pessoas fazerem. Então eu conhecia muita gente no Brasil, mas muita gente mesmo. E o que começou a acontecer? A correspondência diminuiu um pouco, vamos dizer que ao invés de 2.000 e-mails por semana eu
receber uns 500 e eu respondia tudo, começou a acontecer que as pessoas começaram a me ver como uma referência de prática, de conselhos confiável, de indicação de textos, etc. E aí eu me aproximei da Abra Wicca também, conheci o Claudinei Prieto, gostei da proposta da Abra Wicca de ser um divulgador de conhecimento seguro sobre o Wicca no Brasil e comecei a participar dos rituais da Abra Wicca, criei o conceito de rituais públicos, comecei um processo de ter uma Abra Wicca em cada estado do Brasil e tivemos na maioria, acho que chegamos a ter em 20 estados, sedes da Abra Wicca. A gente viajava, eu e Claudinei, para esses estados, dava um curso básico de Wicca para as pessoas e as pessoas depois partiam daí para criar seus próprios grupos e multiplicar o trabalho, até que eu conheci pessoas que se aproximaram mais de mim. Então eu conheci uma pessoa muito importante na fundação da Abra Wicca, que foi a Luanin Luaitita. A Luanin, na época morando em Brasília, era bem mais jovem do que eu, estudante de Direito, eu já era advogada há muitos anos, morando em Brasília também. Ela se aproximou de mim e também queria ser bruxa, etc. E através dela vieram outras duas amigas, a Graziella e a Beth. Então, a primeira vez que eu fiz uma reunião para celebrar a deusa com pessoas que estavam reunidas para eu ensinar e ajudar, fisicamente reunidas, foi com a Luanin Luaitita, a Graziella, a Beth e eu. Bom, então a gente tinha se conhecido pela internet, todas moravam em Brasília, nós passamos a nos reunir fisicamente, né? E aí marcamos um primeiro ritual conjunto. Luanin Luaitita, libriana, representando o elemento ar, Beth, taurina, representando o elemento terra, Graziella, sagitariana, representando o elemento fogo, e eu, pisciana, representando a ar. Enfim, outras pessoas se aproximaram e passaram a querer celebrar com a gente quando a gente ritualizasse. Nós não tínhamos uma periodicidade, mas fomos nos encontrando, às vezes nos encontrávamos só socialmente e às vezes nos encontrávamos para celebrações. Até que em 98, a Mirella Faur, por eu querer ser praticante de Wicca, não querer celebrar apenas a deusa, mas a deusa e o deus, me expulsou do grupo dela. A Luanin e a Graziella também faziam parte desse grupo, saíram de lá e se reuniram a mim e nós juntamos mais algumas pessoas da internet e a partir de agosto de 98, nós fundamos o Círculo de Prata, um círculo de prática de Wicca. Por esse grupo passaram diversas pessoas, homens e mulheres. Os homens não ficavam, a maior parte do tempo esse grupo foi apenas feminino, variando entre nós 4 e até 13 pessoas. Mas era uma população muito flutuante, né? E a gente fazia os rituais públicos da Abra Wicca a partir de 99, quando a gente se reuniu a Abra Wicca. A gente tinha também participado de um grande movimento mundial que eu liderei no Brasil, que era o Goddess 2000, Deusa 2000, cabeçado, criado pela Abby Willow Root, minha grande amiga, uma bruxa e sacerdotisa norte-americana, uma artista plástica de mão cheia. Se vocês quiserem procurar na rede, ela tem sites maravilhosos. Várias imagens da deusa que eu tenho certeza que vocês têm na sua casa ou que vocês conhecem são de autoria da Abby. Depois, então, a gente uniu o projeto Deusa 2000 à Abra Wicca. Você pode só falar como é que soletra o nome da Abby para as pessoas procurarem e tal? Abby Willow Root. É A, B de bola Y, outro nome, W-I-L-L-O-W-R de rato, O-O-T, Willow Root, raiz de salgueiro, tá? Esse é o nome dela para vocês procurarem na rede. Ela ainda é bem atuante, hoje tem coisas belíssimas feitas da deusa. Então, eu reuni o projeto Deusa 2000 com a Abra Wicca e o Círculo de Prata começou a reunir em Brasília para grandes encontros. Foi o primeiro BBB. O Bruxos Brasileiros em Brasília, a partir de 99, recebeu assim uma atenção incrível, maluca da mídia. Deu a aparecer em todas as revistas principais, até o Fantástico, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, o que vocês pensarem. Teve Globo Repórter sobre o
Deusa 2000 e Abra Wicca, teve SBT Repórter, era uma coisa infernal. E durante 3 anos eu tive que contratar assessor de imprensa para administrar todos os tipos de entrevistas de TV, rádio e jornal e revistas que eu tive que dar a respeito do Bruxos Brasileiros em Brasília, que é o primeiro e maior encontro até hoje de bruxos do Brasil. Começou em 99 e foi até 2021. E nesse contexto, o grupo que era o Círculo de Prata foi se consolidando cada vez mais, até que em 99 o Claudinei Prieto estava escolhendo algumas pessoas que ele conhecia, que ele era amigo, para transmitir a tradição dele, que ele chamava de Old Dianic. Ele tinha sido iniciado aos 19 anos num grupo dessa tradição diânica em São Paulo, de pessoas que eram do exterior, mas trabalhavam numa multinacional em São Paulo, e ele me perguntou se eu gostaria de participar do grupo. Eu já tinha analisado participar de outras tradições que me ofereceram iniciação, mas não tinha gostado. Isso tudo era discutido com o meu círculo, né, com o Círculo de Prata, porque o que eu fizesse afetaria a prática das outras pessoas também. E aí, com o Claudinei, como ele disse que a gente ia ter liberdade de continuar celebrando como a gente celebrava a Deus em todos os panteões, principalmente, que era o que nos irmanava, e o jeito diânico de celebrar, ou seja, enfatizando o culto à deusa, mas não esquecendo o culto ao Deus, a gente decidiu que eu ia fazer a formação e a iniciação com o Claudinei. Essa iniciação aconteceu no Embalque, quer dizer, em fevereiro de 99. Foi muito legal, nós começamos então a praticar a tradição Old Dianic no Círculo de Prata. Aí no ano seguinte, quando eu fui fazer a primeira iniciação, e a minha primeira iniciada foi a Lonilo Aitita, e depois eu também reconheci o sacerdócio da Neilian Wyvern. Aí nós passamos a chamar esse grupo Coven Círculo de Prata, que é o Coven mãe da tradição diânica do Brasil. Na época, nós ainda chamávamos de tradição Old Dianic, porque vinha da iniciação do Claudinei no ano anterior. Porém, em 99, entrou no ar um site que não existia antes, da tradição McFarland Dianic, que era a tradição originariamente criada pela Morgan McFarland e o Mark Roberts, 2 bruxos norte-americanos em Dallas, no Texas, que é a origem de todas essas tradições diânicas que aceitam sacerdócio feminino e masculino, e também era a origem da tradição que tinha sido passada por Claudinei. Nós entramos em contato com o site, eu e o Claudinei, mas na época eu falava inglês melhor do que ele, então as pessoas acabavam falando mais comigo. Nós mandamos para eles trechos do Livro das Sombras que o Claudinei tinha herdado daquele grupo que ele foi iniciado, e eles reconheceram que os textos tinham a ver, mas que o modo de iniciação dele não tinha sido correto. Em termos de linhagem, eles não reconheceram as pessoas da linhagem que tinha sido passada para ele. Linhagem é aquele lance, né? Fulano que iniciou fulano, que iniciou fulano, que iniciou fulano, que chegou no seu iniciador. Então, como faltavam degraus da linhagem, eles falaram, olha, vocês podem dizer que é inspirado nos trabalhos da Morgan McFarland, mas vocês não podem se dizer parte da tradição McFarland Dianic. E nisso, contando eu, o Claudinei e mais o Grove. Grove é uma reunião de alguns grupos, sejam círculos, sejam covens, de uma tradição. Da Guinda, que era outra bruxa de Brasília, eu tinha o meu coven, o Grove do Claudinei e o Grove da Guinda. O Grove do Claudinei era o Grove Espiral da Criação e o Grove da Guinda era o Grove Urso da Meia-Lua. Então, o meu coven e os 2 Groves tinham o mesmo problema em comum. Nós precisávamos de um livro das sombras completo, com todos os ritos de passagem, porque tinha alguns, mas não tinha todos. Ritos de assumir cargos dentro de grupos, várias coisas que o dia a dia de um grupo de prática de bruxaria exige. E aí nós resolvemos sentar e escrever o Livro das Sombras da tradição diânica do Brasil. Isso foi em dezembro. O Claudinei foi lá para Brasília, ficou hospedado na minha casa, a Guinda também, e a gente quase se matou, né? Brigavam por tudo que vocês possam imaginar. Mas parimos o Livro das
Sombras da Tradição Jânica do Brasil. E aí chamamos todos os nossos iniciados e demos para eles a opção de continuar ou de Daienic e não ter mais a ver com a nossa prática em grupo, ou continuar conosco e todo mundo se tornar da Tradição Jânica do Brasil. Esse nome Tradição Jânica do Brasil fui eu que bati o pé, porque eu achava que tinha que ter uma referência do Brasil no nome, porque era uma coisa nascida aqui, feita aqui, que nós estávamos fazendo todos os dias e o Brasil merecia estar em destaque nesse nome. Acabei ganhando a votação, que foi de todos os iniciados, mas o Claudinei e a Gwen ainda não gostaram nem um pouco. Mas enfim, ganhei. Democracia. Daí, gente, em 6 de janeiro de 2001, nós fizemos um ritual da deusa Befana, que é a deusa bruxa que traz presentes para as crianças na época natalina, pós-natalina, dia de reis, né? No folclore italiano, é uma deusa anciã, e no dia de celebração dela, a gente se reuniu para fazer o ritual de transição entre hoje Daienic e TDB. Por isso a gente considera essa data o nascimento da tradição jânica do Brasil. 9 de agosto de 1998 é o primeiro ritual do Círculo de Prata, que se tornou Coven Círculo de Prata. E 6 de janeiro de 2001 é o ritual de fundação da TDB. E aí nós começamos a praticar e a TDB foi andando e se transformando. A primeira transformação que teve foi a saída da Guinda, não teve grandes mudanças no nosso livro das sombras. Ela saiu em 2001. Em 2003, o Claudinei se desligou da TDB e criou a tradição jânica nemorensis, que tem também origem no livro das sombras, que foi recebido da Old Daienic, mas que se tornou bastante diferente. Quando o Claudinei saiu em 2003, eu e a Neilian Wyvern, que eram as mais experientes, nos tornamos as matriarcas da tradição, convidamos a Luanin, que era a primeira iniciada, e as três reescrevemos o livro das sombras da TDB. Quando foi 2007, a Luanin saiu no começo, logo depois do embarque ela saiu, e em agosto a Neilian Wyvern saiu, e eu reescrevi o livro das sombras inteirinho. Então, a TDB se tornou uma tradição, como falam alguns iniciados meus, mavesperiana, ou seja, é uma tradição moldada pela minha prática e pelas minhas crenças, pela minha forma de encarar o sacerdócio. E já falei demais. E Má, como você define a TDB? A TDB é essencialmente uma tradição de Wicca diânica, ou seja, ênfase na celebração da deusa, sempre. Embora a gente celebre o deus em todos os rituais, o que já nos distingue de grande parte das tradições diânicas, que eu saiba nenhuma outra que eu conheça celebra o Deus em todos os rituais. É uma tradição que mantém as suas origens nas raízes daquele livro das sombras que o Claudinei nos passou em 99, que é a celebração do calendário Oan, ou seja, das Oamuns. Oan é uma palavra que se refere ao calendário druídico celta das árvores, ou seja, a palavra é O-G-H-A-M de Maria, Ogan, mas não se pronuncia o G, então é o calendário Oan. São as Oamuns, as lunações Oan, e o chamado mistério do ano dúplice, que como é um mistério eu não posso falar do que se trata. Mas são basicamente um modo como toda a TDB celebra Sabás e Esbás, tá? E como se dá a formação sacerdotal. Então, o que caracteriza a TDB, a base mais primordial, é a celebração do calendário Oan e dos mistérios do ano dúplice. Fora isso, a gente tem celebrações panculturais, ou seja, se celebra a Deus e o Deus em todos os panteões pagãos da humanidade, panteões de quaisquer deusas e deuses que não se arvoram em deuses únicos. A gente também incentiva uma interpretação pessoal de cada grupo cria o seu perfil de trabalho sacerdotal e segue, mas mantendo as raízes, ou seja, continua celebrando as lunações Oan, os mistérios do
plano dúplice, sendo pancultural, mas pode focar em coisas de maior interesse e criar novas tradições que podem até ser passadas para os outros grupos mais tarde. Já aconteceu isso de diversas maneiras. E hoje em dia, porque a partir de 2001 foi o que a gente fez, concentrados na celebração das deusas e deuses dos povos indígenas brasileiros, ou seja, os pagãos originários do Brasil. Quem são os pagãos? Por que você não celebraria as deusas e deuses indígenas brasileiros se você celebra de toda a humanidade em todo lugar? Egípcios, gregos, romanos, celtas, japoneses, chineses, indianos, africanos, nativos norte-americanos, astecas, incas. Por que não os brasileiros? Então nós somos atrás de procurar essa ancestralidade dos povos que hoje a gente chama os parentes indígenas, né, das nações indígenas brasileiras, e essa é uma das bases fortes da tradição jânica do Brasil. Outra característica do culto da tradição jânica do Brasil é trabalhar com aliados mágicos, com magia das fadas, dragões, unicórnios, gárgulas e outros seres mágicos, entendendo cada um desses seres como parte do corpo da deusa e formas de expressão da magia de diferentes maneiras das quais a gente pode se beneficiar. E eu acho que essas são as bases fundamentais da TDB hoje. Maravilhoso! E Mavesper, o que diferencia a TDB de outras tradições de Wicca? Bom, a TDB se distingue de outras tradições de Wicca porque hoje eu chamo ela de bruxaria da imanência. Ela é uma forma de prática de bruxaria moderna centrada no conceito e na consciência e na vivência concreta no dia a dia do que é a imanência da deusa. Lembrando que a gente falou lá no primeiro podcast, a Wicca não é uma religião de deuses transcendentes, ou seja, os deuses não criam o universo e estão apartados dele. A deusa é o universo. Tanto é que você não precisa ter fé na deusa. A deusa existe. Eu não tenho fé numa árvore. Eu sei que uma árvore existe. Então é uma questão de tomar consciência de que tudo que existe na natureza, tudo que existe no universo material é o próprio corpo da deusa. Isso é literal. Eu, vocês, a luz, o calor, a água, as pedras, as árvores, os animais e todas as coisas inanimadas, todas as coisas criadas pelo intelecto humano também são parte da natureza. O homem é a natureza, então o que o intelecto dele cria não está apartado da natureza. Então seu computador, sua caneta, sua roupa, tudo isso é a deusa também. Da mesma maneira são as estrelas e o vírus da Covid-19. Então não tem nada que exista, que esteja no universo material, que não esteja dentro do corpo da deusa. Essa consciência da imanência e como isso transforma a nossa cosmovisão, nossa maneira de viver e nos relacionar com o universo, é a essência da TDB hoje. Por isso é que eu passei a denominá-la bruxaria da imanência. Aliás, quero marcar aqui que no ano retrasado teve uma exposição da Tarsila do Amaral sobre a Semana de 22. Vocês devem estar familiarizados que a Semana de 22 foi um movimento fundador do modernismo no Brasil. Em 1922, artistas, poetas, escritores, pintores, escultores fizeram uma mostra e chamaram de Semana de 22. E existe um manifesto, a Tarsila do Amaral é autora de um quadro icônico que traduz bem o espírito dessa época, chamado Abaporu, o Devorador de Homens. E o manifesto, feito por eles na época, assinado por todos, escrito pelo Mário de Andrade, dizia que estava na hora de parar de se ter como padrão para a cultura no Brasil os padrões europeus herdados do colonialismo. Estava na hora de se entender que existia uma cultura brasileira na essência e que essa cultura era nova e precisava ser explorada por todos e conhecida para se libertar de amarras que essa posição colonialista tinha antes. E aí o manifesto, chama Manifesto Antropofágico, eles falam como se eles estivessem comendo a cultura humana que tinha antes e deglutindo a nova cultura brasileira. Eu acho que essa bruxaria da imanência da TDB tem tudo a ver com isso, e entre 21 e 22 agora a gente consolidou essa visão. Embora eu
eu não fale mais numa antropofagia, mas fale numa adição. A gente ampliou, a gente diversificou, a gente quer universalizar. A gente não quer buscar uma ruptura com o que tinha antes da bruxaria no Brasil. A gente quer reconhecer que a partir de agora é um marco da nossa bruxaria. A bruxaria que a gente está fazendo aqui agora, hoje, que cada bruxo solitário está fazendo nas suas casas, que cada grupo de qualquer tradição ou lugar que se considere bruxaria moderna, cultuadores da deusa tríplice e seu consorte, estão fazendo hoje no Brasil, com as características específicas do Brasil. Então eu acho que hoje o que caracteriza a TDB é bastante isso, ser a bruxaria da imanência. E tem mais uma coisa que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. As celebrações sazonais para nós, apesar da gente seguir a roda de 8 sabás, né, a roda do ano, com parâmetros da roda do hemisfério norte, a gente descobriu mesmo, estudando e vivenciando profundamente os mistérios dos povos indígenas, como a gente pôde ver. Claro que a gente não viveu no meio dos povos indígenas nem nada, mas estudando e trazendo a prática para dentro dos nossos grupos, a gente percebeu que existia uma roda de Si, a deusa grande mãe do Brasil. Si, a terra Brasilis, essa terra que a gente pisa todos os dias. Então, a imanência de Si traz também as celebrações dos povos indígenas que correspondem a cada sabá. E a gente criou a roda de Si. Eu até acho que seria legal num outro podcast a gente falar sobre isso. E o tripé, né? Eu estou falando do terceiro pezinho onde a TDB se apoia, porque ela é bruxaria da imanência, ela é a bruxaria da terra Brasilis com a roda de Si e ela é essencialmente uma bruxaria luciferiana. O que isso significa? A gente cultua e é base do nosso método de trabalho para o autoconhecimento inextinguível que cada sacerdotisa e sacerdote tem que ter, o método luciferiano. Quem é Lúcifer? Lúcifer não é nem um diabo, demônio ou qualquer coisa do gênero negociante do mal, fonte do mal, nada disso, a gente não acredita em nada disso. Lúcifer é o deus romano antigo, portador do sol da manhã. Ele é aquele que surge e traz a luz para as coisas. Então ele joga a luz do sol para aclarar as coisas, para trazer à tona tudo que a gente precisa ver e conhecer, seja bom ou seja ruim, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o todo. Então, a bruxaria da TDB é da imanência, ela é diânica, como eu falei antes, ela se baseia sazonalmente na roda de Si e ela é uma bruxaria luciferiana. Então, acho que isso define a TDB hoje em dia. Excelente. E já pegando o fio da meada, quais são os deuses e as deusas cultuados na TDB, Má? A TDB, ela segue um aforismo que surgiu na década de 80, quando se começou a estudar deusas e deuses de todos os panteões para se utilizar na prática da Wicca. Todas as deusas são uma única deusa, todos os deuses são um único deus, ou seja, todas as deusas são princípio feminino universal, todos os deuses são princípio masculino universal. Nesse sentido, a gente se considera politeísta, que a gente também acredita que os deuses dos panteões são seres existentes, cada um. Embora você possa ver semelhanças entre a deusa Ártemis e a deusa Diana, entre a deusa Minerva e a deusa Atena, cada uma é uma deusa diferente. Então, nós nos consideramos politeístas. Nesse sentido, a gente é politeísta e panteísta, ou seja, os deuses são toda a natureza, eles estão em tudo, o universo e a divindade é o universo, e ela se expressa e é interpretada de maneiras diferentes por povos diferentes em momentos históricos e locais diferentes. Isso gera os panteões de cada sociedade. Mas, desde que seja um panteão pagão ecocentrado, qualquer deusa, qualquer deus desses panteões pode e deve ser cultuado e conhecido na TDB. Agora, a gente tem os deuses principais da tradição e, basicamente, a gente tem que colocar em destaque duas deusas. Dano, a grande mãe dos Tuatha Danann, do povo da deusa Dano, da Irlanda mitológica, que é a mãe, a deusa fada, mãe de
todas os deuses fada, e Si, a deusa mãe do Brasil. Outras deusas muito importantes da tradição são Ísis, Hécate, Eine, a senhora das fadas dos celtas, Afrodite, Morrigan, a deusa protetora, guerreira celta, Tiamat, a deusa dragão da Babilônia, Inari, a deusa do arroz, deusa da abundância dos japoneses, Maat, a deusa da justiça egípcia, Isis, já falei, né, que é a grande mãe do Egito, Fé da magia, Oxum, que é a deusa grande mãe dos rios da mitologia africana, e seus consortes, os deuses que correspondem a elas. Então, Anhangá de Si, Dagda de Dano, Guinhapinu de Diene, Lúcifer de Afrodite e Maat. 3 panteões diferentes, mas a gente tem explicações para isso. Hades e Thanatos, com os consortes de Hécate, Apsu, consorte de Tiamat. E, enfim, gente, todo esse panteão enorme aí são chamados deuses da TDB. Eles são ligados aos elementos e às direções na nossa tradição. Assim, também faltou Lakshmi e Ganesha. Eles regem para nós as amizades, a união entre as pessoas. Enfim, gente, bom, isso quer dizer que para a tradição jânica do Brasil traçar seu círculo, ou seja, o círculo do jeito que um iniciado da tradição traça, ele chama mais de uma dezena de deusas e deuses de panteões diferentes. Aliás, se for chamar os casais, mais de 20, né? Isso tem uma crítica que deve ser enfrentada, que é a seguinte: por que que as pessoas podem cultuar deuses de panteões diferentes ao mesmo tempo, num mesmo círculo mágico? A resposta é simples, por incrível que pareça. Porque todas as deusas são uma única deusa, todos os deuses são um único Deus. Se você tiver isso em mente e saber que quando você está chamando a este ou aquele deusa e deus de tradições diferentes, de panteões diferentes, na verdade você está chamando a mesma divindade universal, princípio feminino e princípio masculino, fica fácil de você conciliar isso. E garanto para vocês que nesses 25 anos de prática que a gente tem, ninguém morreu por celebrar desse jeito. Na Véspera, quais influências de suas vivências contribuíram para a criação da TDB? Olha, do jeito que a TDB é atualmente, eu acredito que todas as vivências que eu tive, todas, quer dizer, desde aquelas que eu tive numa prática solitária, sozinha, capenga, até do grupo da Mirella Faur, onde lá eu aprendi a fazer rituais para a deusa, mas também aprendi como um coven não deve se constituir, não deve trabalhar e não deve ser. Então, a vivência ao contrário, eu construí o Círculo de Prata para ser a antítese, e portanto a TDB é a antítese do que é um grupo originado lá da Mirella Faur. Não sei como os grupos que se originaram dela trabalham hoje, mas da época que eu estive lá até 98, garanto para você que a TDB é o contrário disso, né? E também de uma vivência muito importante da minha vida, que foi a vivência com o xamanismo, de várias formas, com vários xamãs diferentes. Eu comecei a ter contato com o xamanismo através da própria Mirella Faur, do Cláudio Caparelli, marido dela, que iam para os Estados Unidos fazer cursos com xamãs conhecidos e traziam as práticas para o Brasil. Mas trabalhei também com diversos outros xamãs, mulheres e homens, como a Carminha Levi, a Sylvie Shining Woman, em grande parte conhecimento do Michael Harner, que é um xamã norte-americano que não é nativo, né? É um analista junguiano que se tornou xamã, passou a usar técnicas xamânicas. O Serge Carrilli King, que é xamã do Havaí. A Maria Dáguia, que é a Marise Dantas, uma xamã aqui do Brasil que tem práticas, treinou com xamãs Lakota, nativos norte-americanos. Também com o Roland Barclay, que é um xamã da Austrália, que veio para o Brasil e eu fiz formação xamânica com ele. E a Sylvie Shining Woman, eu fiz todo um trabalho de entendimento da sauna sagrada, eu gosto muito. E houve um tempo da minha vida que eu tive que pensar se eu não queria ser xamã apenas, deixar de ser bruxa e ser xamã. Porém, eu encontrei um caminho que na bruxaria eu poderia cultuar a mulher búfalo branco, que é uma deusa nativa norte-americana que eu sou muito próxima das minhas deusas pessoais mais amadas, mais queridas, mais presentes no meu dia a dia, que é a origem de práticas como a sauna sagrada, uma deusa dos Lakota, e através dela eu entendi que eu podia continuar bruxa e continuar com práticas xamânicas.
Então eu trabalho a roda de medicina, trabalho a sauna xamânica, trabalho o resgate de alma, que são coisas nativas norte-americanas, como uma xamã terapeuta, porém me reconheço como bruxa que cultua a mulher búfalo branco e realiza essas práticas como bruxa. Que as pessoas que entram na minha sauna xamânica não esperem a mesma coisa que outros xamãs fazem por aí, porque é diferente mesmo, é estritamente pagã e voltada para a deusa, coisa que aqui no Brasil mesclou muito com a prática da ayahuasca, então se cristianizou bastante essa prática da sauna xamânica, ou se mesclou também com a prática das casas de vapor dos astecas, dos incas, então foi mais para esse lado latino-americano que eu não tenho. Então eu costumo dizer, vou me arriscar a fazer uma declaração que certamente será polêmica. A minha prática moldou a TDB tanto pelo conhecimento, ou seja, eu corri atrás, eu fui atrás de quem sabia, corri atrás de livros, corri atrás de cursos e fiz diversas vivências e também do que eu não sabia. Porque se fosse hoje, como na internet você tem muitas tradições de bruxaria à disposição e você consegue falar com grupos, dirigentes, iniciadores, se fosse hoje, certamente eu não teria tido a vivência que eu tive. Então foi tanto do que eu sabia com o que eu não sabia, mas principalmente a minha vivência e a vivência da TDB hoje e o que eu tento ensinar para as pessoas é se deixar inspirar pela deusa. Se você estiver aberto ao conhecimento, a deusa fala com você o dia inteiro, o tempo todo. Se você quiser, eu falo para vocês que pessoas realmente tocadas pela deusa que estão abertas podem sentar no fim de semana e escrever 5 tradições diferentes de Wicca num fim de semana. Não tenho medo nenhum de dizer isso, porque é verdade. E eu falo também que, sem modéstia nenhuma falsa, qualquer dedicado meu é capaz de fundar uma tradição de Wicca. Não precisa nem ter sido iniciado. Um dedicado de 1 ano, 2, 3, na boa. Por quê? Porque o que eu tento ensinar e passar para as pessoas é: ouvir a Deus é tudo, o resto é figuração, o resto é o resto. Se a deusa te inspirar, ela te dá uma prática diária, constante, e você será uma bruxa plena, seja solitária, seja em grupo, tenha você ou não iniciador, tenha sua tradição, referendo de outras pessoas ou não. É por isso mesmo que eu sou entusiasta da autoiniciação, porque se a pessoa se abrir a Deus, ela consegue se autoiniciar plenamente. Perfeito. E Má, atualmente, quantos membros tem a TDB? Eu tenho hoje 113 iniciados, nem todos permaneceram na TDB, alguns até desistiram da bruxaria, outros fundaram outras tradições ou estão em outras práticas, mas agora na TDB atuante a gente tem cerca de 80 pessoas no Brasil inteiro, se a gente não contar os CIREX, os círculos externos, que deve ter mais umas 60, 70 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, e temos também alguns membros iniciados no exterior. Tem na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos. Irmã Vésper, o que deve mover uma pessoa que deseja participar e fazer parte da TDB? Olha, eu sempre digo que tem que ser um movimento da alma da pessoa. Ela tem que curtir essa história de tentar vivenciar a imanência, servir a deusa tríplice, conhecer panteões diferentes, as deusas brasileiras, lidar com o povo das fadas e os outros seres mágicos. Está disposto a ser um desperto, ou seja, viver um processo constante de autoconhecimento, de autotransformação, para chegar a um estado de autoconsciência e se tornar um desperto, ou seja, alguém que é um instrumento consciente da deusa no mundo, da deusa dos deuses antigos. Então, se essas propostas, e a proposta também de estar numa tradição diânica, ou seja, que cultua mais a deusa que o deus, embora cultue o deus em todos os seus rituais, e seguir o nosso norteamento ético e a nossa ideia de que grupos de bruxaria são fusões de vida, e para isso a gente precisa vivenciar o aforismo perfeito amor e perfeita confiança em concreto.
As pessoas têm que realmente partilhar as coisas da vida dela com seus grupos, porque as experiências que a gente vai vivendo é que moldam o nosso sacerdócio. A vida molda o sacerdócio molda a vida. Se você está confortável com isso, saiba que é um jeito desafiador de viver, não é fácil. Você vai encarar divergências, você vai encarar questões éticas, você vai encarar uma perda de individualidade, uma perda de privacidade, porque como você vai partilhar a sua vida com o grupo do qual você participa, privacidade não existe mais. E é um jeito difícil de viver, não é fácil não. Porém, você tem que se sentir confortável com isso e perceber que através desse instrumento de vivenciar o perfeito amor e perfeita confiança em concreto, você vai mudar certamente a sua vida, vai ser mais desperto e vai estar mais autoconsciente para ser um instrumento melhor da deusa no mundo. Se você acredita nisso, seja muito bem-vindo, nós vamos ter o maior prazer em te ensinar e compartilhar tudo com você. Se qualquer dessas coisas te deixa desconfortável, seu lugar não é na TDB. A TDB não quer números, nós queremos qualidade de sacerdócio. Sacerdócio meia boca, chega a 13 de agosto, Hecate passa a foice sem dó, né? Então não é meia boca, é sacerdócio de verdade e a cada ano se torna mais desafiador. Então assim, não é uma propaganda, não entrem na TDB se vocês não estão afim de viver uma vida difícil. Se tiverem, estamos aqui para o que daí vier. E essa pessoa que está interessada, Mar, qual é o processo que ela deve fazer? Qual é o processo para entrar de fato na TDB? Olha, o jeito de se aproximar da TDB hoje em dia é procurar um dos nossos círculos externos, Cirex, que são as pessoas que vão receber orientação sobre o que é o Wicca, como é a magia natural, se integrar os elementos, aprender a ouvir a voz da deusa e todas as técnicas que a gente utiliza, tudo que a gente estuda está à disposição de quem participa do Cirex. O Cirex também participa das nossas celebrações online. O Cirex tem um formato online, quem quiser tem que procurar a Gaia de Belo Horizonte e aí vocês vão colocar aí na descrição o contato dela no Facebook, né, gente? Vamos! A Gaia, então, faz uma entrevista com a pessoa para saber quanto que ela já tem de vivência, ou saber se não souber nada é bem-vindo do mesmo jeito, mas a gente adapta a orientação da pessoa conforme a vivência e a experiência que ela tem. E o que as pessoas mais me perguntam é quanto tempo isso leva. Quanto tempo eu levo para me iniciar na TDB? Primeiro de tudo, antes de se iniciar, existe um processo de dedicação. Dedicação é um compromisso simples, pessoal, de aprender e de servir aos deuses para aprender a forma de vivência sacerdotal para saber se é aquilo mesmo que você quer. É o namoro antes do casamento, porque a iniciação é o casamento. Então, na minha experiência pessoal, se pegar uma pessoa com vivência zero, conhecimento zero de Wicca, ele quer entrar, ele passa pelo menos um ano construindo uma relação com a deusa dentro apenas do Cirex. Aí, se ele acha que ele está pronto e ele conseguiu fazer um vínculo comigo como iniciadora ou com a Onde Airequece, que é a iniciadora lá de Belém do Pará, só nós duas somos iniciadoras na TDB hoje em dia, essa pessoa então pode pedir dedicação. Aí ela entra na dedicação, que é uma cerimônia simples, que ela pode encerrar a qualquer hora e nós também, se achar que não é o caminho da pessoa. Mas a pessoa leiga que chega, participa do Cirex, depois se dedica, geralmente vai levar de 3 a 4 anos para se iniciar, para estar em condição de ser iniciado. Porque a iniciação não dá poderes para ninguém, não transforma ninguém em desperto. É um processo complexo de despertar. E a iniciação só acontece quando aquela pessoa já foi iniciada pela deusa. Ela já tem experiência suficiente para poder viver como iniciada. E a cada ano ela tem que refazer seus votos iniciáticos de servir a deusa, porque ela pode deixar isso a hora que ela bem entender. Mas esse é o caminho. E é isso, para se tornar um iniciado da TDB. E Mafesper, depois dessa etapa de dedicação, de iniciação, caso uma pessoa queira ser iniciadora, qual que é o processo e quanto tempo demora para ela se tornar uma pessoa apta a fazer esse procedimento? Olha, a partir do momento que você é iniciado, você entra no processo de aprendizado do cordão verde, que é o cordão do elemento terra. Você usa o cordão na cintura verde quando você termina esse aprendizado, que é se aprofundar nas questões do elemento terra. Para cada cordão, leva um ano.
Então, é um ano para o cordão verde da terra, outro ano para o cordão amarelo do ar, um ano para o cordão laranja do fogo, um ano para o cordão azul da água. Quando você tem os 4 cordões dos elementos, você se candidata a receber o cordão vermelho, que é o cordão de iniciador. Aí você pode iniciar outras pessoas. Só tem hoje 2 iniciadoras na TDB, já teve uma que saiu para seguir outro caminho pessoal de bruxaria, mas as pessoas que eu transformei em iniciadores levaram 9 anos para chegar de iniciado a iniciador. Ou seja, 2, 3 anos para se formar como iniciado e mais 9 anos para chegar à formação de iniciador. Não tem pressa, cada um tem seu tempo. Eu tive dedicado que levou 8 anos para chegar na iniciação e tenho iniciados de muitos anos que até hoje não conseguiram todos os cordões dos elementos. Não tenho pressa, a deusa também não tem, então cada um tem seu ritmo e a gente respeita isso. E Mavesper, como é que você pode descrever de forma resumida como é o dia a dia do membro da TDB? O que ele faz na rotina? O que seria a rotina mágica? Para vivenciar o sacerdócio da deusa, você precisa estar 365 dias à disposição, 24 horas por dia. Então não existe momento em que não exista rotina sacerdotal. Isso deve ser priorizado na sua vida. Claro que você pode ter seu emprego, seu estudo, seu momento de lazer, sua família, seu momento de namorar, passear, viajar, etc. E claro que o tempo que você dedica para as coisas de sacerdócio, ele varia conforme a fase da sua vida. Tá doente? Você vai ter menos tempo à disposição. Você tá fazendo mestrado? Você vai ter menos tempo. Você tá num momento de trabalho muito complicado, idem. Sua família tá precisando de você também. Mas no momento que o sacerdócio for acionado, ou seja, que alguém te pedir ajuda em nome da deusa, você vai ter que priorizar isso. Mas é possível, gente. Não é impossível. Tanto é que faz 30 anos que a gente tá aqui fazendo isso. Então, para ilustrar, a gente tem práticas diárias, por exemplo, saudar o sol e os elementos quando acorda de manhã, agradecer por estar no caminho da deusa, meditar com a sua deusa madrinha do ano, que a gente sorteia cada bloco quando faz a renovação dos votos sacerdotais, meditar com ela pelo menos 2, 3 minutos por dia. Aí tem as coisas práticas, como tomar seu banho de erva, acender sua vela do signo, e tem as vivências semanais, quinzenais, mensais e as celebrações de sabá e esbás, tem os estudos, tem as práticas de oráculo, especialmente o oráculo Ogan, oráculo celta das árvores, que é a base das nossas celebrações das iluminações Uan. Então, gente, é um dia muito rico, muito cheio de coisas para se fazer e também é processo de autoconhecimento, que é o carro-chefe na TDB, que a gente é um trabalho constante para todos, que são os pentáculos das fadas. No livro da Starrock vocês têm uma ideia, não é bem o que a gente faz, mas é uma ideia. Pentáculo de ferro, pentáculo de pérola. A gente faz outros pentáculos, mas são os pentáculos das fadas, que são o carro-chefe do trabalho de autoconhecimento. E é isso aí, gente. E serviço aos deuses constante. Então é 365 dias no ano, 24 horas por dia. Maravilhoso. E de que formas o sacerdócio dos deuses antigos pode ser vivido na TDB? Das maneiras mais diferentes. Você pode se tornar um curador, você pode se tornar um professor, você pode se tornar um oraculista, você pode se tornar alguém que está engajado em causas ambientais, sociais, prol da diversidade, ou alguém que queira prestar assistência jurídica para pagãos em geral ou para qualquer pessoa que defenda o Estado laico, participar do diálogo interreligioso, cuidar de animais, cuidar de criança, cuidar de mulheres agredidas, cuidar de pessoas idosas, ou fazer caridade ou não. Aí vai depender da interpretação individual. Então, cada pessoa vai se engajar conforme acha que aquele trabalho que ela vai fazer pertence ao campo do sacerdócio. Então, é impossível enumerar todas as formas que o sacerdócio pode ser exercido na TDB. Até mesmo virar um host de podcast pode ser sacerdócio. Olha nós aqui divulgando a deusa. Compartilhando conhecimento, gente. Com certeza. E Má, que contribuições a TDB tem com a comunidade pagã e a sociedade em geral? Olha, hoje eu acho que o que mais nos impulsiona, assim, grande parte dos nossos sacerdotes e sacerdotes está atuando na defesa dos valores democráticos e da diversidade.
todas as questões antigolpistas, antibolsonaristas, anti-extrema-direita, todas as ações de defesa de grupos minoritários, meio ambiente, animais, pró-vacina, pró-ciência, defesa da educação, defesa do Estado laico, defesa dos militantes de direitos humanos. E acho que talvez hoje o braço mais importante da nossa atuação seja o nosso trabalho de auxílio, de apoio mágico, né, de apoio material também para as questões dos povos indígenas brasileiros, dos nossos parentes indígenas, porque eu acho que todo brasileiro hoje que é um democrata precisa estar abraçado na causa indígena, na causa da violência contra a mulher, mas a indígena eu acho que pesa mais, porque ela é a mais urgente hoje em dia, né? E também nas questões climáticas, a gente precisa até diversificar mais como a gente consegue atuar na conscientização do problema da emergência climática. Mas, enfim, é participando dessas causas que realmente precisam transformar o mundo numa coisa melhor. Porque, como falou Alan Moore no manifesto que ele publicou no final do ano passado, a escolha entre Lula e Bolsonaro não é uma escolha apenas política, é uma escolha entre a vida e a morte. É uma escolha entre a política da vida e a necropolítica. Então, nós não podemos estar afastados disso, e acho que grande parte do nosso trabalho hoje na TDB é estar ao lado da vida, porque a deusa é a deusa da vida. Embora ela seja também a deusa da morte, é a morte para que haja renascimento, não a morte para que você elimine alguém que você não gosta. Mesmo porque isso é ilusão, né? A gente nunca elimina nada. No corpo da deusa tudo continua vivo. Maravilhoso. E, Mavesper, qual o recado que você acha que a TDB tem a dar? O recado que eu acho que a gente tem a dar é: vale a pena ser bruxa. Vale a pena ser bruxa ou bruxo. Eu acho que é um jeito feliz de viver. É um jeito muito rico e você tem um senso de propósito e de integridade que não tem fim. Como a deusa dos 10 mil nomes e infinitas possibilidades. Se você quer uma vida com infinitas possibilidades, a TDB tem esse recado para você. É possível. Perfeito. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Estamos finalizando agora o podcast. E a gente quer agradecer a Mavesper por mais uma vez ter estado aqui com a gente, participando desse podcast, divulgando a Wicca no Brasil. Obrigado, Má. Obrigada, Má, por participar, por vir aqui mais uma vez conversar com a gente. Estamos muito felizes com a sua participação. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês dois, a Lu, que cuida do nosso trabalho de edição, a todos que nos ouvem e aqueles que estão dispostos a unir as mãos com a gente, fazendo parte da TDB ou não, mas fazendo parte dessa luta pela vida, pela liberdade, pela diversidade, por um paganismo melhor e pelo sacerdócio dos deuses antigos, pelo sacerdócio da deusa no mundo. Beijo. Beijos, pessoal. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijo, amores. Feliz encontro, feliz partida para o feliz reencontro. Finalizamos o nosso bate-papo de hoje com a Mavesper Siqueiriden e esperamos que tenham gostado. E fica aqui o nosso convite, queremos muito que você participe da construção deste podcast. Isso mesmo. Caso tenha dúvidas, sugestões, reclamações, elogios, comentários sobre esse episódio, ou caso queira indicar alguma pessoa em especial para conversar com a gente, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais da TDB. Este episódio é uma produção da Tradição Diânica do Brasil e foi editado pela Luciana Borrasca.